Não vamos cantar, não. Boa noite. Tem certeza que o troço não ficou torto lá? Parece que está torto. Não, tá. Boa noite, graças a Deus. Estamos nos reunindo hoje falar um pouco a respeito da Páscoa. Eu sei que nós estamos com a semana atrasado, mas é que a semana passada não teve como nós fazer. E nós fazemos hoje o primeiro culto do Ministério Restaurar. É um prazer tê-los aqui conosco. Vamos fazer um louvorzinho a capela, só para o pessoal ir entrando. Tem que chamar a mãe aí, tá? Então, quem é? Qual é a música que nós vamos cantar? Ele vive. Todo mundo conhece, né? Então vamos lá, então. Porque ele vive, não é? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos mais uma? Eu tenho que baixar aí. Então vamos indo, vamos conversar. A proposta que nós fizemos hoje era conversar um pouquinho a respeito da Páscoa, porque hoje nós vemos as igrejas tudo falar que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E nós vemos, nem isso às vezes, né? No mundo diz para nós que a Páscoa é coelhinho, chocolate, é o ovinho de Páscoa, né? E nas igrejas, as igrejas hoje têm ensinado que a Páscoa é o renascimento de Cristo, ou seja, a morte na sexta-feira santa, passa o sábado de aleluia, domingo ele ressurge, e aí se tem isso como Páscoa. Mas na realidade isso não é a nossa Páscoa. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Quero dizer para vocês que a live é interativa, vocês podem ir fazendo pergunta. Tem o pessoal que está cuidando aqui, Adilson. Tem alguém que está cuidando, se fizerem pergunta e quiserem participar junto conosco, fique à vontade. Para a gente ter ideia, Páscoa ela é do hebraico, ela vem do hebraico Pasch e do latim Pasque. Na realidade lá no judeus chamam de pesságio, né, que seria a passagem, passar por cima de. A gente faz isso, a gente remete lá para a Páscoa, remete lá para a época de Moisés. Todo mundo conhece a história. Eles eram escravos no Egito e aí Moisés surgiu para libertar o povo, e para ele libertar o povo, Deus criou as 10 pragas, e a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. E aí ele chama Moisés e diz para Moisés que naquela noite eles deveriam fazer um jantar, eles deveriam uma família, se a família fosse grande, seria uma família só que mataria um cordeiro, e se a família fosse pequena, ele encontraria mais alguma família pequena, como a nossa família aqui, por exemplo. A nossa família não é uma família pequena, mas também não é uma família grande. Só que, por exemplo, a minha família que está morando aqui em casa hoje, eu, a Dilce, o Leonel e a Cassi. Nós comermos um cordeiro, nós não vamos conseguir. Então eu deveria chamar mais uma família para estar junto conosco para comer o cordeiro. E isso que era a Páscoa, né? E aí ele disse assim: vocês matem o cordeiro, cozinhem o cordeiro, e o sangue desse cordeiro vocês passem nos umbrais das portas, e para que quando o anjo da morte passar, ele não toque naquela casa. Ele vai saber que ali naquela casa o povo ama a Deus. Então depois disso, isso aconteceu. Houve a morte de todos os primogênitos egípcios, e os hebreus não morreram nenhum, todos que tinham o sangue na porta. E a partir daquilo ele lembra, eu vou dar uma passada por cima de Êxodos 12.
Se vocês quiserem dar uma olhadinha, só que na realidade assim, eu não sei se vale, se vocês quiserem ler depois eu acho melhor. Por quê? Porque eu não peguei o versículo, eu fiz um resumo do capítulo, que diz assim, ó, cada um como um cordeiro na sua casa, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convide o seu vizinho. Naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pão asmos, com ervas amargosas, e comeram. Nada deles deixaram até amanhã, mas dele nada pode ficar para o outro dia. O que sobrar daquela janta tem que ser queimado no outro dia. Tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e a verga da porta, nas casas que comerem. E esse dia vos será por memória, celebrá-lo-ei por festa do Senhor nas gerações, e celebrarei por estatuto. Então, a partir desse dia, todos os anos, os judeus faziam reuniões nesse dia de Páscoa, para se lembrar não da Páscoa, mas para lembrar da libertação que Deus deu para o povo. Então eles iam lá e faziam essa janta. Por isso que nós fizemos aqui a ceia, e essa é a nossa ideia do Ministério Restaurar. Nós queremos fazer alguma coisa diferente. Eu sempre tive um sonho que a ceia do Senhor não é aquilo que as igrejas hoje fazem. Por exemplo, a igreja católica, ele serve a hóstia. Aí a pessoa vai lá, pega a hóstia e come a hóstia. Nas igrejas evangélicas, eles servem um cálicezinho de suco, de vinho, lá sei eu de quê, e um pedacinho de pão e dá para cada um. Mas não é isso. Por quê? Agora, eu falei a respeito, não sei se alguém quer falar alguma coisa a respeito da Páscoa. Né? Não, eu digo a respeito da Páscoa, né? Que agora nós vamos partir para o verdadeiro significado do que o cristão vê como Páscoa, né? Não realmente isso. Então, se nós olharmos para o Evangelho, aí quando eles matam o cordeiro e passam no umbral da porta para que o povo seja salvo, e depois eles são salvos e vão para o deserto. Quando João Batista enxerga Jesus Cristo, ele diz o quê? Vamos lá, o pessoal aqui entende. A primeira vez que João Batista vê, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, tu falou para a mãe que ela está aqui? Ele chamou, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, remeteu a Páscoa. Nossa, agora arrepiou tudo aqui. E remeteu a Páscoa. Quando João Batista vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí quando nós vemos, Jesus Cristo teve o ministério dele completo, e na quinta-feira o que ele faz? A última ceia. Ele faz a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Então é isso, a ceia dele seria, ele manda, se vocês olharem, ele manda João assim, vai em tal cidade, fala em tal rua, fala com tal pessoa, que ela vai abrir as portas. Tu vai lá e prepara a ceia do Senhor. Tu prepara o cordeiro, tu prepara o pão para que nós possamos comer. E eles se reúnem lá na quinta-feira para comer a ceia. Então quando eu falo a respeito da ceia do Senhor, eu quero falar de ceia, isso aqui, ó, nós sentados à mesa, comendo todos nós juntos, isso. E quando a gente lê lá em Coríntios, quando a gente lê lá em Lucas, quando lê em Mateus, quando fala a respeito da ceia, ele diz assim, e eles comendo, ele parou de comer, pegou o pão e partiu o pão. Então, uma das coisas que nós queremos implementar no Ministério Restaurar é isso. Todas as nossas ceias serão em volta da mesa e nós vamos comer o alimento. Nós vamos, cada pessoa vai trazer um prato de alimento, nós vamos nos reunir junto e vamos... Reunir junto é bom, isso aí é pleonasmo, né? Nós vamos nos reunir e vamos comer todos juntos, a fazer a ceia do Senhor, ou seja, e no meio da ceia nós vamos partir do pão. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que a Páscoa de Moisés, a Páscoa do Antigo Testamento, ela deixa de existir no momento que Cristo aparece.
Por quê? Porque a Páscoa, se nós olharmos a Páscoa, ela está vislumbrando um acontecimento futuro. Ou seja, a Páscoa vislumbra o nascimento e morte do Cordeiro que trará a salvação. Jesus Cristo veio naquela época e estava comendo do alimento. Então, no momento que ele faz a ceia e ele morre, nós, quando a palavra de Deus diz para nós, e nós vamos participar da ceia, comemos junto em memória de Cristo, nós estamos nos lembrando do que já aconteceu. Então, o que é a Páscoa? Páscoa é nós olhar para o futuro, o Salvador. A ceia, o que é? É nós lembrarmos que o Salvador já veio e nós já somos... cara, eu estou me arrepiando demais. Que ele já veio e trouxe libertação para nós. Então, por isso que quando nós fizemos a chamada e nós fizemos o convite para as pessoas ali, dizendo assim, os judeus que comemoram a Páscoa, porque eles continuam comemorando a Páscoa até hoje, porque eles não reconhecem Cristo como Cordeiro de Cristo, como Cordeiro de Deus. E como é que nós cristãos, que acreditamos que já recebemos Jesus Cristo, nós vamos ter vislumbrar uma salvação futura? De forma alguma. A nossa salvação, e quantas pessoas, eu vejo pessoas dizer assim, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Não, não. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás e trouxe salvação a esse mundo. Então, quando nós nos sentamos à beira da mesa para comer a ceia, para nos lembrar do que Cristo fez, nós estamos celebrando a Páscoa de Deus. Nós estamos celebrando a liberdade de Deus. Nós estamos lembrando do êxodo. Ou seja, nós não mais vivemos no mundo. Nós saímos do mundo e estamos vivendo um novo reino. Que fala para nós em Mateus, né? Que é bem-aventurado aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Então é isso que a Páscoa remete para nós. É nós reconhecermos que Cristo já veio, Cristo já ressurgiu, e aqui está o sangue que foi derramado na cruz do Calvário em memória de nós, o sangue ao qual nós passamos nos umbrais da nossa porta, nos umbrais dos nossos corações, nos umbrais da nossa vida, e nos afastamos de todo o mal, e o corpo dele que foi esmiuçado lá na cruz do Calvário. Então, a Páscoa tem mais ou menos a dizer isso para nós. Ou seja, nós cristãos temos a lembrança da Páscoa, mas não é isso que nós comemoramos. Nós comemoramos, e eu digo que nem deveria ser mensal a ceia, mas diária. Nós deveríamos fazer uma ceia diária, não necessariamente comer do pão e do vinho, mas nós levantar os nossos pensamentos a Deus, e fala para nós em Coríntios 11:28, que é aquele que olhe para dentro de si, julgue-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É isso que nós deveríamos fazer todos os dias, a ceia do Senhor, ou seja, reconhecer que nós já fomos libertos, que o Cordeiro de Deus já veio a esse mundo e nos deu tamanha salvação. Isso que é a ceia do Senhor. Ninguém falou nada aí? Não. Vocês falem junto conosco de novo. Quem quer? Né? Só amém. Eu quero ler um versículo, mas estou procurando aqui. Em Jó... Vou falar um pouquinho mais rápido. Jó 8:7, que é provavelmente a base da frase o melhor de Deus ainda está por vir, fala que o seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. E a única maneira dessa frase estar certa hoje seria remetendo à glória do porvir, que também Paulo fala, né? Mas quando a gente para pensar no melhor de Deus para nossa vida enquanto humanos, a gente não tem como negar que a única promessa de Deus, a maior promessa de Deus foi cumprida na cruz, né? E só para acrescentar no que tu falou. E só para fazer uma constatação, essa Páscoa que nós usamos hoje, só para vocês terem uma noção, ela é medida, que às vezes assim, por que a Páscoa um ano cai num dia, outro ano cai no outro? É por causa que ela, deixa eu ver, eu anotei aqui, é porque ela é 40 dias depois do equinócio de primavera,
do equinócio de primavera do hemisfério norte. Acontece o equinócio de primavera, 40 dias depois ocorre a Páscoa. E nesses 40 dias existe aquela peregrinação que os cristãos fazem em lembrança, e aí chega o domingo de Ramos. Aí o domingo de Ramos, que nós vemos, é a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, né? As pessoas jogam ramos para ele passar por cima pelo burrinho, e nós vemos a Igreja Católica até hoje que tem a missa de Ramos, né? O domingo de Ramos. E aí eles levam o ramo para a igreja e lá eles oram por esse ramo. E aí depois passa a semana inteira acontecendo a festividade, tem a quarta, depois tem a quinta-feira da paixão, quinta santa, sexta santa, sábado de aleluia e o domingo de Páscoa, né? Isso é a Semana Santa. Então tudo isso foi ele foi instituído no ano 325 no Concílio de Nicéia. Então, o Concílio de Nicéia que aprovou que a Páscoa seria dessa forma, agiria dessa forma a Igreja Católica. E hoje o que nós estamos vendo é que nós vivemos um reflexo da Igreja Católica. A ponto que nós queremos lembrar também que a nossa ideia do Ministério Restaurar funcionar seria de uma forma diferente, a ponto que as pessoas, nós não agíssemos como a igreja age, que a igreja hoje ela é muito da forma católica, uma pessoa lá na frente falando e as pessoas embaixo ouvindo e dando razão para o que está sendo falado. O intuito do Ministério Restaurar não é isso, nós nos assentar de uma forma, seja, se for poucas pessoas nós vamos nos assentar assim numa roda e vamos conversar. Se for mais pessoas, a gente vai sentar como Cristo sentava, que Cristo se sentava no meio, aí sentava as pessoas na volta dele assim, e eles batiam um papo. Até a semana que vem nós podemos preparar no culto, fazer um culto a respeito disso, até nós termos, para vocês terem ideia do como é que acontecia o culto lá na igreja primitiva. A nossa ideia, a ideia do Ministério Restaurar, é que os cultos sejam o mais parecido possível com os cultos da igreja primitiva. Ou seja, as pessoas sentarem. E nós vamos até conversar um pouquinho a semana que vem a respeito disso que Paulo diz lá em Coríntios, assim, as mulheres não falem na congregação, fiquem de boca fechada. Se por acaso tiver alguma dúvida, pergunte para os seus maridos em casa e os seus maridos vão perguntar. E eu vou explicar o porquê que isso foi dito. A semana que vem a gente vai explicar a respeito disso. O porquê que ele fala isso. Não é que as mulheres têm que ficar caladas. Mas a semana que... Vamos lá, eu estou dando aqui cenas do capítulo da semana que vem. A semana que vem nós vamos... para vocês entenderem qual é que é a visão do Ministério Restaurar para o acontecimento do culto. O que nós queremos fazer? Nós queremos que todas as pessoas que estão no culto interajam. Enquanto nós estamos nessa época de pandemia, que nós temos que fazer o culto online, vocês podem fazer pergunta via online. Quando diminuir um pouco, nós vamos convidar as pessoas para vir. Por enquanto aqui em casa nós vamos fazer uma reunião assim. Nós vamos batendo um papo e vamos conversando entre nós. Ou seja, eu quero aprender contigo e quero que tu aprenda comigo. E aprenda com cada um de nós aqui. Essa aqui é a meta do Ministério Restaurar. Josi? Nossa, eu queria ler ali para 2 versículos que me chamaram a atenção sobre a ceia, né? Que a gente usa o vinho ou o suco que representa o sangue de Cristo e o pão que representa o corpo. E daí lá em 1 João 1:7 diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue, que representa, né, o sacrifício de Jesus na cruz, ele serve como um detergente, assim, que nos limpa do nosso pecado. Então a gente pode enxergar o sangue do sacrifício como algo que nos limpa, que tira o pecado do mundo, né? Como até João Batista disse lá, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Isaías 53, deixa eu só ver qual que eu esqueci. Isaías 53:5 diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Então, o corpo dele, que é o corpo que foi pregado na cruz, que foi machucado, que foi judiado, que foi esmagado, é através dessas feridas que nós somos curados. Então, o sangue, ele nos cura, o sangue, ele nos limpa, e o corpo, ele nos cura. Né? Então, a gente tem esses dois elementos que representam um sacrifício, e cada um tem a sua função. O sangue, que é limpar, e o corpo, que é curar. E o interessante que a gente vê, porque às vezes as pessoas acham que ali quando quando ele sobe para orar e ele sua gotas de sangue, que quando ele diz assim, que ele ora para Deus e diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Ele não estava com medo do que ia acontecer. Isso ele fez na quinta-feira, né? Ele fez na quinta-feira. E depois ele saiu dali, ele saiu da ceia, ele fez a ceia lá com os discípulos. Ele fez o lava-pés, né? Ele fez o lava-pés para demonstrar para eles que o maior no reino de Deus, o menor aqui na terra é o maior, é os maiores no céu, ou seja, nós estamos aqui para servir. Ele sai dali e vai para lá orar. E quando ele está orando, ele pede para Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava com medo do que ia acontecer na sexta-feira, que ele ia ser chicoteado, que ele ia sofrer, as pessoas iam bater nele, iam colocar a coroa de espinho nele, ia cuspir nele, ia tripudiar sobre ele. Não era nada disso que ele tinha medo, e que ele ia carregar aquela cruz por toda a via dolorosa, que ele iria ser crucificado, ia ser pregado, e nada disso ele estava pensando. Ele não estava pensando na dor humana, mas ele estava pensando que ia acontecer uma coisa na vida dele que jamais ele tinha sentido, que nunca ele sentiu antes na vida dele. Seria quando ele morre, ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que Senhor meu, por que me abandonaste? Desde sempre, a existência de Cristo, ele nunca tinha sentido falta da presença do Pai. Ele nunca tinha se afastado da presença de Deus. E naquele momento, ele ia sentir a falta de Deus. Ou seja, ele ia deixar de ser Deus. Ele ia deixar de ser Deus, mesmo humanamente ele vivendo aqui na terra. Ele continuava como Deus, na presença de Deus, mas naquele momento Deus ia virar as costas para ele. Ele não teria mais a presença do Pai. Isso doía demais. E eu vejo entre nós, seres humanos, que às vezes a gente fala: se eu fosse Pedro, jamais negaria. Se eu fosse Adão, eu não comeria do fruto. Se eu fosse Tomé, eu não negaria. Gente, a gente faz isso sem nenhuma pressão. Nós negamos a Cristo todos os dias. Todos os dias nós negamos a Cristo. E quando a gente vê o ser humano, nós conseguimos ter uma visão somente carnal. E Cristo, lá na cruz do Calvário, ou seja, Cristo conviveu a vida inteira não pensando nas coisas da terra, mas pensando nas coisas do céu. Sempre viveu, e naquele momento Deus se afastaria dele. Essa foi a maior tristeza. Mas ele não perdeu a presença de Deus por coisas que ele fez. É que naquele momento ele assumiu o pecado da humanidade. Ele assumiu o pecado de toda a humanidade. Não é como certos coaches dizem que Cristo morreu por ti na cruz do Calvário. Não, Cristo não morreu por ti na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz do Calvário para cumprir a vontade do Pai, que era salvar a humanidade. Então Cristo morreu na cruz do Calvário por amor ao Deus que queria salvar a humanidade. Então é isso que nós devemos pensar. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho dele e se afastou do Filho dele naquele momento para nos dar a vida eterna, para dar a vida eterna à humanidade. O que eu vejo hoje em dia são pessoas fazendo
panfletagem de Cristo, botando no panfletinho assim, ó, Jesus te ama. É isso que tem escrito. Hoje o evangelho, a evangelização está dizendo: Jesus te ama. E nunca foi isso. A palavra de Deus não manda que nós preguemos que Jesus te ama. A palavra de Deus, João Batista, todos os apóstolos e Cristo pregaram: arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender. Nós não temos que pregar que Cristo ama. Nós temos que pregar: te arrepende, porque a volta de Cristo é iminente. E nós estamos perdidos se não aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. A pregação é essa: arrependei-vos. É isso que nós vamos, é a nossa meta, de levar a palavra de Deus verdadeira, não palavra diluída no que as pessoas querem ouvir. Desde que quando eu me converti, eu tenho pedido a Deus com todo o meu coração: Senhor, não me deixa eu me vender, não deixa que eu perca esse intuito que tu tem, que nós temos que levar a palavra de Deus e o arrependimento, levar a palavra de Deus e o arrependimento às pessoas. É isso que nós temos que levar. Não vamos pregar a salvação por intermédio do arrependimento de Deus. É isso que nós temos que fazer. No fim eu saí completamente fora da Páscoa. Não, mas não é completamente fora. Léo? Eu acho que a gente... Uma coisa que eu acho interessante na Páscoa, que eu já estava comentando sobre o sangue, né, que ela leu em 1 João. A proposta de Cristo é extremamente escandalosa aos olhos dos judeus. A proposta de comer o pão porque ele representa a minha carne e beber o vinho porque ele representa o meu sangue. Porque tanto nos sacrifícios quanto na hora de comer os animais, os judeus tinham instruções na lei. E a principal instrução era: jamais comam ou bebam o sangue. Então, ao sacrificar um animal, eles despejavam todo o sangue fora, porque o sangue é a vida. Era no sangue que estava a vida. E isso era uma ordenança direta de Deus por meio de Moisés, para o povo. Então, quando Jesus fala: bebam o vinho porque é o meu sangue, porque representa o meu sangue, isso é uma coisa até herética. Chega a soar... A base de heresia para o farisaísmo, né? Então, sim, é uma coisa muito interessante, porque ao longo de todo esse tempo eles passaram séculos e séculos comemorando a Páscoa sem encostar no sangue do Cordeiro. Sim. Mas o próprio Cordeiro, em Cristo, pede para que o sangue dele seja bebido, porque o sangue dele era capaz de purificar, ao contrário do sangue dos cordeiros normais, dos animais normais. Mas aquele cordeiro tinha capacidade, por meio do sangue dele, de dar a vida. Entendeu? Em João 6 ele fala isso e escandaliza as pessoas, né? Em João 6 ele diz assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. Ou seja, e aquilo ali escandalizou demais as pessoas, porque como o Léo estava dizendo, cara, eles eram cheios de... Para ter uma noção, existe 632 leis que os judeus têm que cumprir. Então, tudo eles tinham que fazer. Tu tem que matar uma pomba, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquele outro, inclusive na Páscoa. Se vocês tiverem oportunidade, na nossa página aí, tem a semana passada, a semana da Páscoa, foi feita foi colocado 4 vídeos ou 5 vídeos, né? Não consigo lembrar. 4 ou 5 vídeos a respeito da Páscoa, explicando passo a passo o que era. Então entre ali e veja o que se passa, o que acontece, o que é feito, por que tem que comer o cordeiro, por que tem que ser o pão ázimo, por que tem que ser a erva amargosa, todos aqueles rituais que o povo judeu faz. E quando Cristo chega, ele chega e diz assim, ó, cara, eu não vim para acabar com a lei. Ao contrário, eu vim para cumpri-la. Mas como é que eu estou dizendo aqui agora que é para a gente não cumprir? Mas não é que nós tenhamos que cumprir. Cristo veio ao mundo e cumpriu
toda a lei na vida dele. Cumpriu toda a lei. E a palavra de Deus mesmo diz para nós. E ele veio, cravou na cruz a lei e nos libertou. Em Romanos 8:1 diz para nós que já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque ele morreu. E o sangue derramado na cruz do Calvário é o sangue que nos liberta. Isso é a Páscoa. Por isso que todos os dias nós temos que pensar nisso. Nós temos que ser grato a Deus pela salvação que Ele nos deu. Nós temos que honrar a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que amar a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que colocar o reino dEle em primeiro lugar da nossa vida e deixar todas as coisas que estão acontecendo de lado. É isso que é a proposta. A proposta que eu tenho a fazer para vocês é que vivamos todos os dias de nossa vida uma ceia do Senhor. Vivamos todos os dias comendo da carne de Cristo e bebendo do sangue dele, para que assim nós possamos ser um dia estar na presença dele, junto com ele lá no reino dos céus. É isso que é a ceia do Senhor. Não é nada de a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Não, a Páscoa do cristão já foi feita há 2000 anos atrás. A única coisa que nós fizemos hoje é comer do pão que está escrito em João 6, comer da carne e beber do sangue de Cristo, ou seja, dizer, ele é meu único e suficiente Salvador, eu não preciso de mais nada, eu vivo somente para ele. Cássia, está tão quieto? Tô tranquilo. Mãe, Deus, Léo? Estou absorvendo. Então, na realidade era isso mais ou menos que eu nós queríamos conversar a respeito da Páscoa, para que a gente tivesse entendimento do que é a Páscoa. Que a Páscoa não é aquilo que o Conselho de Nicéia em 325 falou. A Páscoa não é o que os judeus se reúnem todos os anos, querendo lembrar. Só para vocês terem a noção do que é a Páscoa para o judeu, os judeus se reúnem, comem as raízes amargosas para lembrar do que eles passaram lá no passado, e todos os dias, todas as Páscoas, eles começam a olhar e dizendo assim, o ano que vem nós vamos estar em Jerusalém. Esse é a ideia da Páscoa para o judeu, ou seja, eles fazem aquela reunião lembrando do que o ano que vem, se Deus quiser, eles vão estar em Jerusalém. E quem está lá em Jerusalém, eles fazem assim, eles oram todos os anos dizendo assim, se Deus quiser, o ano que vem nós vai vir o Messias. E nós não temos mais isso. Nós não estamos mais esperando o Messias. Paulo diz que para ele o viver era Cristo e morrer é lucro. A nossa meta é, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos propagando a Cristo. E no momento que nós partirmos desse mundo, nós vamos estar com Cristo. Amém. Então é isso que é a nossa visão. A nossa visão é nós participarmos aqui. Eu gosto muito de dizer, hoje nós vamos participar do pão e do cálice aqui. E se o mês que vem um de nós não estiver aqui, porque nós somos seres humanos, se um de nós não estiver aqui, nós vamos participar novamente da ceia do Senhor lá no reino dos céus, amém, servida por Cristo. Isso é a esperança do cristão. A esperança do cristão não é que nós vamos, eu quero viver 100 anos aqui na terra. Não, a esperança do cristão é viver com Cristo. É isso que nós queremos. Nós queremos viver com Cristo. E enquanto nós não vivemos com Cristo, nós vivemos para Cristo. É isso que nós temos que fazer. Então, que nós possamos cear todos os dias na presença de Deus. E eu convido você que está aí na live, se quiser participar, não sei, eu convidei vocês para separar o cálice e o pão, então nós vamos fazer agora. Hoje nós não vamos fazer o alimento aqui, por causa que, como é só live, o alimento a gente vai fazer depois da ceia. Mas quando a gente tiver a reunião, quando a nossa reunião for presencial, nós vamos comer e no meio da refeição nós vamos partir do pão e beber do cálice. Amém? Então vamos lá, me dá o álcool ali. Onde é que está o álcool? Para eu lavar as mãos para cortar o pão. Não sei, alguém mais quer falar alguma coisa? Não, ninguém quer falar nada hoje. Amor?
Geralmente vocês falam era só nas mãos. É que hoje é mais informativo, né, também. E a semana que vem, para vocês lembrarem, a semana que vem nós vamos falar a respeito do que vai ser o Ministério Restaurar. Qual a ideia do Ministério Restaurar? O que nós queremos, a nossa ideia de agir, a nossa ideia de como serão os cultos. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como era o culto. Por isso que eu falei a respeito que nós vamos comentar por que a mulher deve ficar calada. Por que Paulo falou isso? Não que a mulher tenha que ficar calada. Mas Paulo falou isso lá aos Coríntios, né? Então a semana que vem nós vamos explicar por que ele falou e nós vamos colocar mais ou menos uma ideia de qual a ideia do Ministério Restaurar para os nossos dias aqui. No fim eu cocei o nariz aqui, me dá ali de novo alto. Eu peguei o pão e cocei o nariz de novo. E eu quero cortar o pão como a gente cortava lá na Vida Nova. Lembrar da Vida Nova. Com as mãos? Cortar com a mão. Assim, eles estavam comendo, né? Os discípulos estavam comendo, servindo, todos eles comendo. Pode servir, Cas. E aí Cristo pegou o pão e partiu. E é isso que eu quero fazer, pegar o pão e partir. Eu vou pegar e eu vou fazer. Deu graças, né? Primeiro eu vou partir. Partiu e deu graças. Não, vou partir depois eu dou graças. E não vai ser um pãozinho pequeno. Eu acho que, olha para Mateus. Não, tem Mateus, tem Coríntios. Tem algumas. É Mateus 23, 23, se eu não me engano. Olha aí, Mateus 23, 23. Vê se eu não estou tão enganado assim. Mateus 23, 23. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o tamanho do pão aqui, gente. Vem participar com a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode vir? 8. Hã? Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos. Então eu fiz errado. Ele comeu abençoou primeiro, né? Então vamos agradecer a Deus por ele ter derramado o sangue dele e ter partido o pão dele, partido o corpo dele, né? Vamos orar então. Leonel, orar para nós? Pai, eu quero erguer as nossas vozes aqui a Ti, agradecendo, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos em comunhão, a oportunidade de louvar ao Teu nome, aprendendo sobre Ti e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Pois Teu nome é santo e Teu nome é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nós possamos, não só nesse ato, mas ao longo de todas as nossas vidas, continuar louvando a Ti, por meio de boas escolhas, por meio de boas atitudes, por meio de boas palavras, Pai, por meio de bons pensamentos. Que nós possamos engrandecer o Teu nome, em agradecimento pelo que nós estamos fazendo um memorial agora. Que nós possamos agir sempre em gratidão à Tua palavra e ao Teu sacrifício por nós. Eu peço, Pai, que Tu abençoe esse momento e esse alimento, que ele não esteja só entrando nos nossos corpos e sendo digeridos, mas que eles estejam realmente penetrando o nosso entendimento e a nossa vida, gerando arrependimento, não pelo alimento, não por quem fez, mas por quem nós estamos representando, lembrando aqui, pelo Teu Filho, que morreu por nós na cruz, há muito tempo atrás, mas que até hoje, Pai, tem derramado misericórdia, renovado a misericórdia todos os dias. Que a Tua graça seja conosco todos os dias. Amém. Amém. Gilson, vamos assim, eu quero ver tu botar na boca e comer. Léo. Joaquim, não vai vir aqui fazer Vai vir, Joaquim. Vem aqui pertinho da avó. Da ceia, ó. Não, da ceia, não vai vir participar da ceia. Tu já pegou. Ela dividiu. Tá, não, tá bom. Dividir com quem? Tá. Aí. Foi? Tem mais um pedacinho de pão? Da mesma forma, fala como é que é ali. Da mesma forma, após cear ao pão. Da mesma forma. Calma. Já foi. Da mesma forma, após cear, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o partiu. Felipe, pega um cálice para nós e agradece. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por este momento, por este cálice, Deus, que representa o Teu sangue, Senhor, que possamos estar, Deus, convictos desse momento, deste propósito em cada coração, Deus. E o Senhor te abençoe. Amém. Pegamos o cálice, então.
E vamos cear? Pode cear aí. Vamos lá. Comer um pão e o cálice. Mãe, me dá meu pão. Ah, toma de novo, né? Amém. Vamos comer do pão e do bem. E era isso que era a ceia de Cristo. A ceia de Cristo é comer o alimento e durante a ceia ele comer do pão e beber do cálice. E lembrar de João 6 lá. Aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne não é digno de mim. Que nós possamos, essa semana e todas as outras semanas, colocar isso em prática no nosso viver. Viver para Cristo. Andar nos caminhos de Cristo. Convido vocês a domingo que vem às 19h30 novamente estar aqui. Aí eu acho que a partir da outra semana nós vamos ter os cultos na terça, na quinta e no domingo. Essa semana ainda vou ter só no domingo que vem. E aí nós vamos falando para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi bom estar com vocês. Fiquem na paz e que Deus abençoe aí. Amém? Amém? Que Deus abençoe. Amém. Tchau, amém. É concluído.